Oi pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Esse enredo, ele se passa ao longo dos primeiros anos do reinado de Dom Pedro II, tá? Em uma fazenda localizada no Rio de Janeiro, em Campos de Goytacazes, que era pertencente a Leôncio, esposo de Malvina, Leôncio, que era filho do comendador Almeida. E nessa obra nós temos a Isaura, que é a protagonista da história, tá? Que é uma escrava branca, extremamente bonita, filha de um português branco com uma negra, com uma escrava. Isaura, ela trabalhava desde muito cedo para o comendador Almeida, porque ela foi criada desde bebê pela mulher do comendador. E a mulher do comendador, ela sempre procurou assim dar a melhor educação possível para a Isaura, né? Porque ela tinha a pretensão de libertar futuramente a menina. Então ela Isaura sabia ler, escrever, tocar piano, ela sabia falar outros idiomas. Mas aí o que acontece é que depois de um certo tempo, o comendador ele resolve se aposentar e se mudar para a corte do Rio de Janeiro, deixando a fazenda para o Leôncio, que o Leôncio estava casado, supostamente teria condições de tocar, né, a fazenda. Mas só que o que eles não sabiam era que Leôncio ele era extremamente apaixonado pela Isaura. Só que em meio a tantas mudanças assim, a mulher do comendador, a mãe do Leôncio, acaba falecendo de repente e não deixa nenhum documento, nenhuma carta, nada que mencione assim a liberdade, né, da escrava, assim, né, para que pudesse tirá-la daquela escravidão, assim. Então o que acontece? Automaticamente essa menina passa, a Isaura ela passa a pertencer ao Leôncio também, né? E aí, em meio a tantos acontecimentos, né, com a Isaura, e ela era uma moça que ela era muito bonita, então ela despertava muita atenção dos homens, né? Então os homens olhavam para ela assim e ficavam apaixonados. E entre eles estava o Belchior, que era o jardineiro da fazenda, e Henrique, o cunhado do Leôncio. Só que todos eles assim acabavam se frustrando porque ela sempre deixava muito claro para todo mundo que ela só iria se entregar a um homem se fosse por amor. De qualquer outra forma isso não aconteceria. Tá, então passa-se algum tempo, né, o comendador, né, o pai do Leôncio falece, e o que a Malvina, né, a esposa do Leôncio, começa a fazer? Ela começa a pressionar o Leôncio para dar a liberdade para Isaura, porque era um desejo, né, dos pais do Leôncio libertar a Isaura. Porém ele se nega, assim, ele não quer, ele deseja tê-la somente para ele, assim, né? Como eu disse anteriormente, ele era apaixonado por ela. Então, de forma alguma, ele iria libertá-la. E ela sempre negando, assim, ela sempre negou os flertes dele, ela nunca deu, assim, margem para que ele tivesse, assim, alguma intenção com ela, assim, digamos assim, que ela nunca deu razões para ele, né? Para que ele desenvolvesse essa paixão desenfreada, assim. Esperança é a palavra que eu queria dizer. Esperança. Tá. Então, em meio a tantas confusões, a tudo isso, o pai da Isaura, ele consegue juntar uma certa quantia e vai até Leôncio, né, e faz uma proposta para poder comprar a filha, né, porque ele queria deixá-la em liberdade, ele já sabia por tudo que ela estava passando, por tudo que ela ia passar agora com o Leôncio, mas o Leôncio ele se nega assim, veemente a dar a liberdade ou vender para alguém a escrava. O que acontece depois? O pai da Isaura, vendo aquilo tudo e vendo que ele não ia vender, não ia dar liberdade para ela, ele decide, em conjunto com a Isaura, que eles iriam fugir. E eles fogem para Recife, e lá eles mudam de nome, a Isaura passa a se chamar Elvira, e o pai dela, o Miguel, ele passa a se chamar Anselmo. E eles mudam para uma nova casa, vida nova, né? E vamos esquecer ali o passado. Só que lá
o que acontece é que Isaura conhece Álvaro. Ele era um rapaz muito bonito, ele era rico, abolicionista, republicano, e os dois começam a se conhecer e começam a ter um envolvimento ali. Então, depois, aí o Álvaro ele convida a Isaura para um baile. A princípio, assim, ela nega, ela não tem interesse nenhum de comparecer a esse baile, mas depois ela vai. Só que daí o que acontece é que lá a identidade dela é revelada. E futuramente, né, ela assume para todos que ela era realmente uma escrava fugida, e mesmo assim ele tenta de tudo, né, Álvaro tenta de tudo para defendê-la, porque ele também era apaixonado por ela, então ele não queria entregá-la, né, de volta para a senzala. E com isso Leôncio vem buscá-la e aparentemente ele ganhou, né, era isso mesmo, ele levou a escrava de volta, tudo certo. Só que tem uma coisa, Leôncio tinha muitas dívidas. Tinha dívidas assim imensuráveis. E todas vencidas já. E Álvaro, ao descobrir isso, o que ele faz? Ele pega e compra todas as dívidas de Leôncio. Então ele passa a ser proprietário de todos os bens de Leôncio, inclusive de Isaura. Então, quando ele chega e dá essa notícia que Leôncio não tem mais nada, perdeu tudo, ele comprou todas as dívidas dele, Leôncio se suicida, assim, sabe? Ele pega uma pistola e dá um tiro na cabeça. É muito covarde, né? Então, essa seria a história de Isaura. E aí ela e o Álvaro conseguem viver livres, né? E tranquilos, assim, para sempre. É um final feliz, bem feliz, assim. Bom, esse livro ele foi publicado em 1875, tá? Ele foi um livro assim extremamente polêmico na época, porque ele tratava sobre o tema do abolicionismo, né? Numa época em que a escravidão ainda estava começando, assim, o pessoal ainda estava começando a questionar a escravidão, assim, porque a abolição da escravatura ela aconteceu somente em 1988, ou seja, 13 anos antes da Lei Áurea ter sido assinada, decretando a abolição definitiva da escravatura. Contudo, já em setembro de 1871, havia sido promulgada a Lei do Ventre Livre, que se emancipava, ainda que lentamente, né, os negros. Sendo que a Escrava Isaura, ela se trata de uma obra romântica, o enredo dela, ele segue ele segue à risca, na verdade, todas as convenções da escola literária, assim. E uma coisa que, assim, que é bem importante para nós sabermos, assim, é que a Escrava Isaura, ela pertence a uma segunda geração do romantismo, tá? Apesar de se tratar de um tema realista, né, um tema que estava realmente acontecendo na época, ela traz consigo muita idealização dos personagens, assim, um grande sentimentalismo, uma visão assim maniqueísta, ou seja, ela não há uma profundidade psicológica, tá? Na história, quem é mal e quem é bom é completamente bom, sabe? Então, assim, ó, a construção dos personagens, por exemplo, ele obedece todas as fórmulas desse gênero, né? Podemos ver que a Isaura, a protagonista, ela é uma pessoa extremamente idealizada como portadora de todo tipo de virtude, além de uma beleza, assim, né, que acompanha toda uma nobreza de caráter, assim, né? Além disso, ela é uma defensora ferrenha da sua honra, então ela não aceita nenhum tipo de galanteio até que ela encontre o grande amor da sua vida, né? E dessa mesma forma foi construído o personagem Álvaro também, né? Uma nobreza de caráter. Já os vilões, se a gente for prestar muita atenção, eles são dotados exclusivamente de características negativas, tá? Sendo incapazes, assim, de qualquer tipo de gesto, assim, bondoso, assim. Tanto que isso pode até se refletir mesmo, como no caso do personagem Belchior, que ele teria todo tipo de defeito físico, ele está refletindo também na constituição física dele todas as suas falhas de caráter.
E o amor na história ele é construído de acordo com as convenções românticas. Isaura e Álvaro se apaixonam à primeira vista, como costumava acontecer, né, nos folhetins da época. Já em relação à linguagem, como vemos, é uma obra romântica. A adjetivação dela é intensa, muito bem elaborada, tem abundantes descrições, tá? Tanto dos personagens quanto da natureza que os cerca. Todo esse valor aqui é vinculado ao romantismo, a gente não pode esquecer disso. E além disso, o romance apresenta uma narrativa assim na terceira pessoa. Então eu acho que esses são os tópicos assim principais que nós podemos prestar mais atenção na obra. Sobre o autor da obra, que é o Bernardo Guimarães, Bernardo Guimarães, na verdade, ele nasceu em 15 de agosto de 1825, em Ouro Preto, né, no interior de Minas Gerais. Ele era filho de um poeta, Joaquim da Silva Guimarães, e aos 50 anos ele publicou A Escrava Isaura. Tá? Esse romance, ele alavancou assim, a carreira de Bernardo Guimarães, que passou a ser reconhecido como um grande autor. Especialmente por ele ter tido a coragem, né, de tocar em um tema assim, tão polêmico na época, que era o abolicionismo. E um tema assim que era pouquíssimamente abordado na literatura, poucos tinham coragem de falar sobre o abolicionismo. E quando esse livro foi lançado, A Escrava Isaura, assim, foi um estouro de vendas, assim, foi um sucesso total. Já na vida pessoal, ele foi amigo íntimo do poeta Álvares de Azevedo, né? E ele foi casado também com Teresa Maria Gomes. Ele teve 8 filhos e foi escolhido como patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Infelizmente, no dia 10 de março de 1884, ele faleceu em Ouro Preto. E essa obra ela fez com que o autor, com que Bernardo Guimarães ele ficasse extremamente famoso, assim. Foi muito popular, né, principalmente entre o público feminino, pois as mulheres elas sentiam uma imensa compaixão pela Isaura. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bye! Tchau!